Olá, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal Pastora do Vale. Que Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero somente ler um versículo da palavra do Senhor, que ela é a nossa base, é a nossa força, e é por ela que nós caminhamos, né? Eu quero deixar aqui em Samuel, capítulo 8, versículo 6. Diz assim Deus para Samuel, o profeta: porém estas palavras pareceram mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. O 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Amados irmãos, aqui a palavra do Senhor está dizendo que o povo estava insatisfeito com aqueles juízes. Os filhos de Samuel já estava velho, e os filhos de Samuel estavam julgando, né, o povo. E o povo não aceitava os filhos de Samuel, porque não seguiu os mesmos caminhos de Samuel. E Deus era quem reinava sobre o povo. Tinha menos impostos, porque quando se tem rei, os impostos são mais altos para as pessoas, a população. Deixa eu ver aqui, irmãos. Então aquele povo, meus irmãos, eles não queriam que aqueles juízes governassem mais sobre eles. Só que Deus, ele ia tirar aqueles juízes e ia colocar outros juízes para julgar o povo com justiça. Porque Deus é assim, ele tira do trono. A Bíblia diz que Deus coloca lá em cima e ele coloca lá embaixo. Então Deus ia tirar aqueles juízes. Deus estava o quê? Preservando o povo para o povo pagar menos impostos. Mas aí o povo foi até Samuel, o profeta, e disse: olha, nós não queremos que seu filho reine mais sobre nós. Nós agora queremos um rei. Então você vê que eles impôs a sua vontade. O povo impôs a sua vontade. Então nós queremos que um rei, ter um rei igual a todas as nações. Então Deus falou que Deus ficou triste com aquela atitude do povo. Deus ficou chateado com aquela atitude do povo. E Samuel foi orar ao Senhor. E Deus deu a resposta para Samuel. Deus falou para Samuel: Samuel, não tem problema. Pode sim, levante um rei. Porque eles rejeitaram, não foi a você, foi a mim que eles rejeitaram. Então, eles estão preferindo um homem reinar sobre eles, governar sobre eles, e não eu. Porque Deus era quem levantava os juízes e governava. Se aquele juiz se corrompia, Deus tirava. Deus tirava e botava outro. E o povo insatisfeito. Só que o povo não pagava os impostos como pagava tendo um rei. Porque a Bíblia diz que quando Saul foi levantado, então foi lá Samuel e mostrou o direito do rei. Os impostos iam aumentar. A despesa da nação ia aumentar. Mas não é isso que o povo faz. O povo escolhe o lado errado, não queria que Deus governasse sobre ele, queria que o homem, Deus não cobra imposto de ninguém, mas o homem cobra. Então Deus ia fazer o povo sentir, para saber que quem rejeita Deus, e quando o povo escolhe, o povo padece. Quando o povo escolhe, o povo padece. Por isso que nós cristãos, irmãos, estamos aí numa eleição, nós vamos entregar esta eleição nas mãos do Senhor, para que Deus venha escolher quem vai sentar no trono. Para que Deus venha escolher quem vai sentar na cadeira de presidente. Então, o povo não queria saber de Deus governar. O povo queria ter um rei igual a qualquer outra nação. E Deus ficou muito triste. Aí, quem foi levantado? Saul. Um péssimo rei. Um péssimo rei
que lá na frente, vai vendo o que eu estou falando, vai vendo o que eu estou dizendo, foi tomado por um espírito de demônio. Um péssimo rei foi Saul, que foi possuído por demônio que o perturbava a mente dele, ele ficava perturbado. Tentou matar Davi, o demônio perturbava a mente dele, de Saul. Saul começou a se afastar de Deus. No começo fazia as coisas certas, depois começou a se afastar de Deus. A inveja tomou conta do coração de Saul, porque Deus havia usado Davi para derrubar o gigante. A inveja começou a nascer no coração de Saul. O negócio é sério, começou já a fazer tudo errado. Tentou matar Davi. Se não fosse Deus guardar Davi, um homem justo, um homem que só trabalhava para o reino de Saul, um homem que só fazia bem a Saul, mas ele tentou matar por causa da inveja. Tinha medo de Davi reinar no seu lugar, de ganhar o coração do povo, porque Davi era carismático. Davi, ele era um jovem cheio do Espírito Santo. E Deus usava Davi para tocar sua harpa. Saul só dormia. Aquele espírito mau só saía de Saul quando Davi tocava sua harpa. Eita, Jesus querido. Para você ver, meu irmão querido, quando uma pessoa ela se afasta de Deus, os demônios vêm tomar conta dela. Seja rei, presidente, governador, prefeito, vereador. Olha vereador aí que mata mulher, que mata criança. Olha quantos e quantos aí. Começa os demônios a entrar na vida dele, começa a fazer coisas horríveis. Prefeitos, governadores. Tem muitos aí que estão perturbados, irmão. Tem muitos governadores perturbados por demônio. Tá faltando um Davi para tocar harpa e expulsar esses demônios. Saul ficou perturbado com esses espíritos de Satanás na vida dele. E só saía, esses demônios só saía quando Davi tocava harpa, louvando ao Senhor, porque Davi era ungido do Senhor. Saul tinha parte com o diabo. Saul deixou o diabo entrar na vida dele. Saul deixou Satanás dominar a raiva que ele tinha de Saul, de Davi, perdão, deixou a inveja dominar ele. E Satanás ele se aproveitou disso e entrou na vida de Saul. Sabe por quê? Porque ele começou a se afastar de Deus. E o povo começou a pagar impostos altos. O povo começou a sofrer. Aí veio a rejeição de Deus. Saul era rebelde. Saul era desobediente. Por isso que Deus a rejeitou. Saul, ele um dia foi se consultar uma feiticeira. Eita, Deus querido do céu. Tô brincando não, irmão, tá aqui na Bíblia, viu? Ele foi consultar uma feiticeira para invocar os mortos, o espírito de Samuel, quando Samuel morreu. E ele, quando reinou, ele mandou matar todas as feiticeiras. Todas as... Onde tinha feitiço, onde tinha feiticeira, ele mandou matar, exterminar de Israel. Porque Deus não aceitava. Ele começou bem, mas começou depois se desviar de Deus. Quando a pessoa se desvia de Deus, os demônios vêm e entram naquela pessoa. Quando ele se desviou de Deus, ele ficou sem rumo. Ele ficou sem direção. Samuel já tinha morrido. Samuel era o profeta da época de Saul. Era por intermédio de Samuel que Deus falava com Saul. E Saul desobedeceu a Deus. Fez coisas horríveis que Deus disse para Samuel quando Samuel estava vivo. Samuel, não tenha pena de Saul.
Não tenha pena dele, porque eu já rejeitei. Eita Deus. Eu já rejeitei. Não tenha dó, não tenha pena. Tem gente que quando Deus rejeita, não adianta você ficar com pena. Ai, que dozinha. Deus rejeitou? Acabou. Está rejeitado. Não adianta você orar. Não adianta você ter dó, ter pena. Deus rejeitou. Deus excluiu. Deus tirou Saul do coração dele. E Samuel, a Bíblia diz que Samuel ficou com dó. Porque Deus não queria mais nada com Saul. E Deus disse para Samuel, Samuel, não ore por ele e não tenha pena dele, porque eu já rejeitei. Vige, meu pai. Isso é forte, meu irmão. Isso é forte. Quando Deus rejeita uma pessoa, acabou. Quando Deus tira alguém do coração, acabou. Não adianta orar. Aquela pessoa vai morrer no pecado, porque ela rejeitou a Deus. Quando Samuel partiu, Saul ficou desnorteado, não tinha mais o profeta Samuel, e ele queria de todo jeito que Deus falasse com ele, e Deus não falava mais. O profeta, Deus já tinha tirado da terra. Deus não falava mais. O que ele fez? Ele foi se consultar a feiticeira de Edom. Está na Bíblia. Ele foi se consultar porque ele queria de todo jeito que aquela feiticeira invocasse o espírito de Samuel para Samuel vir falar com ele. Porque ele tinha uma peleja contra os filisteus. E ele estava em dúvida se Deus ia dar vitória para ele ou não. E ele queria, porque era por intermédio de Samuel que vinha todos os recados de Deus. Mas Samuel não estava mais. E Deus disse que não temos que invocar os mortos. Deus disse que não temos que consultar os adivinhos, as feiticeiras. Oh, meu pai! Jesus, esta palavra é quente do céu. E a gente tem visto aí pessoas que querem ser presidente. Consulta os espíritos. Vai tomar banho de pipoca. Vai receber a bênção dos Exus. E você quer esse que você quer na cadeira presidencial? É esse? Olha o exemplo de Saul, que Deus a rejeitou. Sabe quem baixou na feiticeira? Sabe quem baixou? O espírito do mal imitando o profeta Samuel. Eita Deus querido. E Saul ficou todo alegre pensando que era o Samuel. E aquela feiticeira não sabia que aquele homem era Saul, porque ele estava disfarçado, porque as feiticeiras morriam de medo. Porque ele mandou matar as feiticeiras. Mas agora ele estava se consultando a feiticeira. Vixe, meu pai do céu. Cuspiu no prato. Vomitou e comeu o vômito. Meu Deus do céu. Quando a feiticeira descobriu que aquele homem era Saul, ela ficou desesperada. Mas ele disse, fique calma. Eu não vou fazer nada com você. Não vou fazer nada com você. Só quero falar com Samuel. Falar com o morto, meu irmão. Falar com o morto, que Deus disse que não temos que invocar os mortos. Saul estava perdido. Quem não tem Deus está perdido. Quem não tem Deus não tem direção. Saul já estava perdido, não tinha direção de Deus. Deus já havia excluído. Ele tinha uma batalha contra os filisteus e ele estava se pelando de medo. Por isso que ele foi consultar, ele queria ouvir se Samuel ia trazer aí do recado de Deus, dizendo, olha, eu vou ser com você, você vai ganhar a peleja, ou você vai morrer na peleja. Sabe o que aquele demônio em forma de Samuel disse? Ele veio parecendo Samuel, tudo. Todo o gesto, porque o demônio é mentiroso, enganador. Ele veio no gesto de Samuel e disse hoje mesmo, ou foi hoje ou foi amanhã, me perdoe se eu errar esse detalhe, você e seus filhos estarão comigo. Sabe o que o demônio estava dizendo? Amanhã você vai morrer na batalha. Você e seus filhos. Isso foi verdade? Foi verdade. Sabe por que o demônio, adivinho, falou isso? Porque o demônio sabia que Deus não estava mais com Saul e ele ia morrer na batalha, porque Deus já havia escolhido Davi. Oh, glória! Que palavra linda, Senhor. Meu Deus, o demônio é mentiroso. Ele trabalha igual essas pesquisas mentirosas aí, ó. Para induzir a pessoa ao engano.
Então o demônio sabia que Deus já havia rejeitado Saul e que ele e os filhos dele iam morrer porque Deus não estava com ele mais na batalha. Todas as batalhas que Saul teve foi dada por Deus porque Deus estava cuidando ali, ainda dele. Mas quando Deus retirou o espírito dele de Saul, tirou Samuel da terra, tinha alguém que Deus já havia escolhido, Davi. Era necessário Saul sair de cena para que Davi reinasse. O que aconteceu? A batalha aconteceu contra os filisteus. Quem morre na batalha? Os filhos de Saul. E tem um detalhe que eu vou lhe dizer, querido. Saul se matou. Saul se matou. Ele só foi ferido por uma flecha. E ele pediu para o seu pajem de arma, aquele jovem que carregava as armas, os escudos para ele. Ele foi atingido por uma flecha. E ele pediu para o jovem terminar de matar ele. O jovem não quis. O servo dele não quis. Falou, jamais, meu senhor, eu vou levantar minhas mãos contra ti. Sabe o que ele fez? Ele pegou a espada do rapaz e ficou na barriga dele. Na sua própria barriga. Então Saul se matou, meu irmão. Se matou. Porque ele queria que o jovem matasse ele. O jovem rejeitou. Mas ele pegou a espada dele e ficou na própria barriga dele. E ele deu cabo da sua vida. Deus não estava mais com Saul. Israel sofreu com este péssimo rei, porque Deus não estava mais com Saul. Quando o povo escolhe, padece. Vamos deixar Deus escolher, meus irmãos. Vamos deixar Deus escolher. Porque Ele tem propósitos e plano quando Ele escolhe. Tchau. Fique na paz do Senhor. Se você gostou desse vídeo, olha, eu peço encarecidamente, compartilhe em nome de Jesus. Bote em Instagram, grupo, de WhatsApp, Facebook. Bote em grupos para propagar a palavra do eterno Deus. Saiba quem você vai escolher. Ore a Deus, peça a Deus para escolher por você. Deus abençoe. Curta, dá o seu joinha em nome de Jesus. Amém.